Outubro Rosa, ele realmente é uma campanha que veio para ficar. A mulher fica atenta mesmo, né? É momento de falar disso, né? De acolher, de chamar, de trazer para perto e dizer, vamos cuidar. Vamos cuidar, que o mês é esse. Exatamente. Que o mês é esse. De dividir as responsabilidades, né? Isso. E assim, o que a gente vê também muito bacana, Iris e Bruna, é o seguinte, que tem cura. Tem cura. Né? Quantas mulheres, né, nesse período todo eu vejo, às vezes eu vejo uma na rua, eu lembro dela, eu falo assim, nossa, que bacana, a vida virou. Né? A pessoa... Sejam bem-vindas ao quadro De Mulher para Mulher, um quadro especialmente para você que está aí de casa, mulheres e nossas ouvintes. Estamos aqui continuando com o assunto da campanha Outubro Rosa, campanha essa muito evidenciada há anos no nosso mundo. Hoje estou aqui com as nossas convidadas, Maria do Carmo, nossa gestora de saúde há 12 anos no município de Rio Casca, e Bruna, advogada previdenciária, para contribuir muito com esse tema que precisa de grandes evidências. Meninas, sejam muito bem-vindas, é um prazer receber vocês aqui. Tenho certeza que hoje iremos desfrutar muito de bons assuntos e sintam-se à vontade para falar da atuação de vocês, Bruna, Maria. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui nesse time da gestão de liderança, né? Estar com você, Iris, e agora conhecendo também a doutora Bruna, né? Que tem toda a condição aí de dar total apoio para as pessoas que precisam e necessitam enquanto estão em tratamento, né? Que hoje o tema aqui é o Outubro Rosa, e nessa condição aí. E ter um apoio, ter uma orientação técnica, né, na parte do judiciário é fundamental, porque tudo ajuda a ficar mais leve. Sim. Também agradeço pelo convite de estar participando. Conforme você disse, né, eu sou advogada previdenciária, que eu busco é levar as informações para as pessoas, principalmente para as mulheres, acerca dos direitos que são assegurados a elas, não só na área previdenciária, né, mas vamos colocar assim, na lei em geral. Né? Isso é ótimo, Bruna, porque pouco se ouve desse apoio do judiciário na questão de saúde. Não sei se eu estou generalizando, mas digo pela minha vivência. A gente foca muito na saúde, na prevenção, o que é de extrema importância, mas esse apoio judiciário que traz um suporte, traz um consolo, traz ali um aconchego para quem está vivenciando essa situação, eu acredito que seja de extrema importância e muito fundamental. Fala para nós um pouquinho, Bruna, já que a gente iniciou aí nesse abraço do judiciário com o paciente que está passando por essa questão de saúde, principalmente a mulher, quais são os amparos que a mulher recebe durante o tratamento, após a descoberta do câncer de mama, dentro da questão judiciária? Qual é o suporte, o amparo que ela tem na questão assim, financeira e o que a justiça ali apoia ela? Então, conforme disse, são diversos direitos, né, das mulheres portadoras de câncer. Acho que o foco mais seria a questão voltada para o previdenciário, porque são direitos que ela vem a possuir assim que ela recebe o diagnóstico do câncer. Por exemplo, quando a mulher ela tem aquelas documentações médicas que já demonstram a questão de ser portadora do câncer e ali, infelizmente, acaba tendo uma incapacidade temporária, ela pode estar vindo a solicitar benefício previdenciário, por exemplo, aí tem uma questão do auxílio-doença, né, que é justamente porque a gente sabe a dificuldade quando a pessoa é diagnosticada com câncer, o que ela enfrenta. Por quê? Porque ela tem que ir consultas médicas frequentes, né, às vezes acaba limitando ela para aquela jornada de trabalho que ela exerce. Então, esse benefício previdenciário, esse auxílio-doença, ele vem justamente para dar essa segurança para ela. Né? Ela pode continuar fazendo os tratamentos de maneira, né, conforme indicado pelo médico, prescrito pelo médico, e ela vai estar recebendo aquele benefício mensal.
tem também a questão, né, da incapacidade quando ela vem de forma permanente, né? Eu acho que causa um certo desconforto, um certo receio, principalmente quando pega a mulher naquele estado mais vulnerável dela, né? Porque eu acho que quando ela recebe aquele diagnóstico, ela fica muito vulnerável. Muito. Né? A gente falou isso no nosso último encontro com as ginecologistas, obstetras que estiveram aqui, sobre o câncer estar ligado à morte. Sim. Então, esse acolhimento ali no primeiro instante é um susto. A Maria vai poder destrinchar isso aí pra gente também melhor na área da saúde. E assim, a partir do momento que a mulher recebe o diagnóstico, tem ali os exames comprovados, ela já pode estar buscando por uma orientação do advogado. Sim, ela pode estar acessando o site do meu INSS, solicitando aí abrindo o requerimento do benefício do auxílio-doença, né, incapacidade. E aí tem que estar portando todas as documentações médicas, porque o INSS vai avaliar aquelas documentações. E aí, se for necessário, vai agendar uma perícia, mas em alguns casos não é necessário. As próprias documentações já são capazes de demonstrar, né, a incapacidade temporária daquela pessoa. É comum, assim, em alguns casos, de mulheres que trabalham já em empresas ou serviços públicos, do próprio local de trabalho já dá essa entrada, né? Ela já se afasta ali e o próprio judiciário ali da empresa dá esse segmento para elas. E aí, no caso de pessoas que são microempreendedoras, que têm o seu próprio negócio, por exemplo, tem uma doceria, tem ali uma loja, cabeleireira, que às vezes se sente assim, eu sou autônoma, eu tenho filhos para criar, meu marido ganha pouco. É mãe solo. É mãe solo, isso, e como já está ali, né, como vocês disseram, naquela situação de vulnerabilidade, como que pode ser ali, onde que ela vai procurar? Porque nesse caso ela não tem um judiciário de uma empresa que faça por ela, né, que ela vai levar só os documentos. Como que a gente pode orientar essas mulheres que estão em casa a onde buscar ajuda? Então, nesse caso, né, quando ela é segurada do INSS, o que seria essa questão de ser segurada? Ter aquela contribuição. Quando a pessoa, por exemplo, ela tem um MEI, ela tem aquela contribuição mensal com o INSS. Então, ela é assegurada. Então, ela consegue solicitar essa incapacidade. E aí, como que ela consegue? Através do meu INSS, é uma plataforma digital, é um site super acessível. O Disque 135? Também, muito também acessível, só que a gente sempre indica a questão de acessar o site do INSS, porque a gente sabe que são inúmeras pessoas que procuram hoje o INSS para estar requerendo benefício. Então, acaba que, quando entra em contato com o 35, tem aquela espera, né? Às vezes uma espera mais demorada, né, de alguns minutos. Então, o aplicativo, ele permite que ela faça o requerimento, já encaminha todas as documentações e aí só aguardar a análise do INSS. Nesse processo, tem alguma questão de carência? Porque, por exemplo, assim, eu contribuo com o MEI, pago o MEI, mas aí tem 3 meses que eu esqueci de pagar ou não paguei, traz algum prejuízo, tem tempo de carência? Para quem não paga, é mais difícil? Como que funciona? Tem o tempo de carência, que a gente fala que é o período de graça, né? É um período aí que a gente coloca como segurado ainda até 12 meses, até 12 meses quando ela faz a contribuição. Então, vamos supor que a mulher ela já não contribui, ou então ela nunca contribuiu, porque tem muitos casos, ela nunca fez a contribuição para o INSS. E aí, o benefício que ela solicita já não é mais o benefício da incapacidade, do auxílio da incapacidade temporária. O que ela pode estar solicitando, né, adentrando com um pedido, é o benefício de prestação continuada, o BPC Loas, exatamente. Porque é um benefício que visa realmente dar uma segurança para as pessoas, né? Mesmo nunca ter contribuído com o INSS, por exemplo, dá aquela segurança, aquele suporte para a pessoa. Então, por exemplo, quando a mulher ela entra com esse requerimento previdenciário do BPC Loas, ela também junta as documentações médicas, porque é importante. E lá o INSS vai fazer a análise de todas as documentações que ela juntou, vai agendar uma perícia médica, uma avaliação social para verificar as condições de fato daquela mulher, né? E se de fato ela preencher todos aqueles requisitos, né? O INSS vai estar pagando o benefício para ela de maneira mensal
no valor de um salário mínimo. Uhum. Então, mesmo não sendo segurado aí, ela consegue ter aquele suporte previdenciário. Eu entendi. Então, assim, o mais indicado seria buscar por uma orientação jurídica, de um advogado, né? Sim. É diferente de causas que a gente, às vezes, associa o advogado ali, ele só é advogado que tira alguém que está preso, que resolve uma questão grave. Não tem nada disso, né, gente? A gente consegue dar aquele caminho, aquele suporte para a pessoa. Exatamente. Né? Então, e isso vai desde o primeiro contato da mulher com o diagnóstico, né? Exatamente. Ela não precisa de esperar estar, assim, em uma fase longa do tratamento, uma fase precária. Não, ali é só quando ela verifica que tem aquela incapacidade, aquela certa limitação, ela já solicita a questão da incapacidade, entra com o requerimento da incapacidade. Porque a gente visa enfatizar aqui que o câncer de mama, quanto mais cedo, né, você descobrir que tem diagnosticado, quanto mais cedo mais chances de cura você tem ali de receber, né, de tratar essa doença. Então, desde esse primeiro contato, já é porta aberta para procurar um advogado, né, se for realmente diagnosticado a questão da incapacidade, sim, ela já procura a orientação adequada para verificar quais os benefícios, né, os benefícios previdenciários que pode estar solicitando. Sim, o amparo é amplo, né? Exatamente. Isso é sensacional. Maria, fala pra gente, você como gestora e há 12 anos, guerreira mesmo, na saúde, como que foi para você, como que é o serviço no município, como que foi para implantar esse serviço, como que funciona, como que a campanha do Outubro Rosa, ela é implantada dentro das unidades, dentro do serviço de saúde? Então, Iris, eu penso que quando a gente pensa nesse período todo, a gente vê o quanto avançou. Lá atrás, quando a gente começou a ingressar na gestão da saúde, o tratamento de câncer aqui na nossa região de saúde, ele era muito difícil, porque só tinha 2 prestadores, ou era Belo Horizonte ou era em Muriaé, que é a Fundação Cristiano Varela. Bem longe, né? Bem longe. E é o seguinte, quando a pessoa recebe o diagnóstico, né, que tem um câncer, é o chão que sai mesmo. A pessoa perde o chão, né? O pensamento que vem, né, aquilo que você falou, uma sentença de morte. Mas graças a Deus isso vem mudando muito. Sim. Porque eu penso o seguinte, é um diagnóstico pesado, é muito difícil, mas ele tem condição de se tornar mais leve. Sim. E tudo que é mais leve tende a se dar muito mais certo e você superar, né? A gente superar. Então, a gente teve a possibilidade, aí lá atrás era assim, era só esses 2 locais, o paciente tinha que sair daqui toda vez que precisava da químio, da rádio, ou ir para o Luxemburgo, em Belo Horizonte, ou ir para a Fundação Cristiano Varela. E nesse sentido, estrada, trânsito, sofrimento, muito, muito, muito difícil. Tornava mais difícil a aceitação do diagnóstico, era muito né? difícil, porque o paciente, ele precisava do acompanhante, imagine você em Belo Horizonte 3 vezes por semana, né? Então, esse cenário, ele mudou radicalmente, graças a Deus. Há 1 ano e meio atrás, ou precisamente há 2 anos, a gente começou aqui na nossa região de saúde, que é a Macro Leste Sul, Ponte Nova, a possibilidade de buscar o tratamento acontecer dentro da nossa região. Foi uma luta muito difícil, foi um desafio muito grande, porque os gestores, quando o gestor daquela região tem interesse de implantar um serviço, de colocar política pública para acontecer no território, tem vários caminhos a percorrer. Um deles é reunir os secretários em CIB regional, que acontece na Superintendência Ponte Nova, fazer essa manifestação, né? Tudo documentado. Claro que tem que ter um estudo de viabilidade antes, tem que ter um interesse de um prestador. E depois disso, dessa instância, ele sobe, uma discussão, um debate mesmo entre os secretários, né, da região inteira, né, todos os municípios que fazem parte. Na nossa região aqui são 31 municípios. E aí, depois dessa instância, ela sobe para a instância estadual, que é a CIB estadual, que acontece em Belo Horizonte,
e depois ela vai para o Ministério da Saúde. Um processo longo, né? Mas que bom que alguém deu o primeiro passo. Então. E esse primeiro passo foi você que buscou por ver essa dificuldade no município, essa tristeza mesmo, essa dificuldade. Como que foi? Você que levou isso para o seu gestor? Na época, eu era presidente do COSENS. O COSENS é o Conselho de Secretários da região de Ponte Nova. Ponte Nova e Viçosa, micro de Viçosa, que são 9 municípios, e a região de Ponte Nova, que dá um total de 31 ao todo. E aí, houve o interesse de um prestador, que foi o Hospital Nossa Senhora das Dores. Né? Na época, já tinha comprado um equipamento, e aí houve esse interesse. Então, quando tem o interesse de um prestador, a coisa muda. E na época, eu lembro que a gente teve um empenho muito grande do José Bueno, que hoje é realmente o líder dos 2 grandes hospitais, que é do Gavaz e do Das Dores, em implantar esse serviço no Das Dores. E aí começou o movimento. Quando veio e esse o interesse, movimento aí já partiu para macro? E esse movimento já caiu dentro da regional em Ponte Nova. Ele manifestou interesse, a instituição, nosso Hospital Nossa Senhora das Dores, através do José Bueno, manifestou interesse e aí os secretários abraçaram a causa. Aí começou o movimento. E é um movimento muito difícil, por quê? Porque Muriaé não queria que o serviço não deixasse de ir para lá, porque envolve recurso, né? Sim. Envolve muito recurso, porque a oncologia é um serviço hoje que ele é né, a tabela dele é muito boa, ele se paga, ele dá e é um serviço que traz uma visão de mais urgência, de né? mais então urgência. O paciente precisa de um cuidado rápido. Após o diagnóstico, ele precisa de estar em tratamento rápido. Então, acredito que o investimento também gira rápido em torno disso. E o recurso vem direto do Ministério da Saúde. Então, ele é um recurso que ele é garantido depois de implantado. Aí, começamos, né, a luta de ir para reuniões em Belo Horizonte. Eu lembro que foram mais de 7. O apoio total do COSENS, MG, né, que foi lá em Belo Horizonte. E aí, conseguimos a habilitação do serviço. Aí, quando a gente conseguiu... antes disso, quando já estava tudo caminhando, a gente fez um movimento também para os municípios custearem, porque o que acontece? Para você implantar um serviço de saúde, tem que mostrar para o Ministério primeiro que está funcionando e que está dando certo. Sim. Você não consegue implantar ou ter habilitação antes de provar. E aí os municípios da nossa região aceitaram bancar a quimioterapia, a radioterapia. Então, o recurso vem depois que está funcionando, só né? Depois, não vem para funcionar. Só depois de implantado. Isso eu acho que desanima muitos gestores de querer implantar o serviço ali. Aí vem batalha. Aquela questão de realmente juntar os gestores e abraçar aquela política pública que a gente quer que aconteça. Sim. E foi isso que aconteceu. Na época eu era presidente do COSENS, então a gente procurava os secretários, vamos conversar, vai valer a pena, é muito sofrimento para o paciente viajar tanto. Sim. O que a gente gasta com transporte, a gente investe em pagar essa radioterapia até que saia a habilitação, e assim os municípios fizeram. Através do consórcio CISAMAP, os municípios começaram a bancar a habilitação, a gente pagava um valor per capita por mês até sair a habilitação, e a habilitação saiu. E hoje a gente tem uma referência de um serviço espetacular e, acima de tudo, né, gente? Para a pessoa que está tratando, não tem igual, porque ele vai e volta para casa. O paciente ficar em casa de apoio, a gente sabe que o Brasil é muito grande, é muito diverso, tem regiões que não tem, o paciente anda 400 quilômetros para tratar de um câncer, né? Nós temos regiões lá no norte de Minas que não tem esse serviço tão perto. E a gente teve essa possibilidade, a gente abraçou essa possibilidade. Hoje o paciente vai e volta para casa. Para ele é tudo, porque ele faz toda a diferença. E até na recuperação, Nossa, né? De saber que pode dormir em casa. Você que dormir na sua cama, não tem igual. Para a família também, de poder recebê-lo de volta, de conseguir fazer uma atividade em casa também, dar seguimento no dia e não ficar ali o dia inteiro numa estrada. Exatamente. Né? O mal-estar que a químio às vezes acaba gerando, aquela esperança na melhora e que aquilo é uma fase e vai passar, acho que isso tudo contribui, né? Você se apega muito mais na esperança que está fluindo e está sendo aconchegante no sentido, eu tenho o direito de ir mais perto, eu consigo um serviço mais próximo a mim.
E assim, é aquilo que a gente sempre tem que pensar quando a gente fala em um tratamento de saúde. Né? Igual eu já disse aqui, o câncer é um diagnóstico muito difícil, é pesado. A gente, enquanto gestão, tem que fazer tudo para ficar mais leve. Né? A equipe que está cuidando, inclusive, tem que ter isso. E a gente vê isso na equipe do Nossa Senhora das Dores. É muito diferente. O paciente sente acolhido, sente abraçado. Né? A gente tem lá grandes especialistas hoje. Na época, para montar esse serviço, eles trouxeram profissionais do Hospital de Barretos, que hoje está atuando até hoje lá, que são vários. Permanecem lá. Permanecem lá. E assim, foi um desafio muito grande, mas só da gente pensar que hoje, por exemplo, para tratar o câncer de mama, está aqui do lado, não precisa ir longe. Não precisa. É só chegar e ter o diagnóstico. E assim, uma das coisas principais que eu vejo no tratamento do câncer é isso, não ter demora. Não existir isso na vida do paciente. Sim. Como é que é esse acesso, Maria, da mulher, do paciente, que após receber o diagnóstico, como que é esse ou até ir buscar pelos as ofertas que o SUS fornece, de fazer uma mamografia, uma ressonância, como que é esse acesso? O paciente busca por onde? Então, a primeira porta de entrada para qualquer tratamento é a atenção básica. Sim. Né? A gente tem as unidades básicas de saúde em todos os municípios, né, do Brasil, e é ali que começa tudo, porque lá tem um médico da família, né, ou a médica da família, que vai tratar. E a mulher, essas campanhas como o Outubro Rosa, elas são fundamentais. Sim. Porque ela chama atenção, no caso que nós estamos falando aqui do Outubro Rosa, ela chama atenção, ela lembra a mulher. Sim, que eu falo que é um lembrete. É um lembrete. Outubro é um lembrete para a mulher. É um momento que às vezes ali ela passa 7 meses esquecida dela, de olhar para si, e o Outubro Rosa vem nesse lembrete, porque a campanha ela é muito generalizada, né? É televisão, é nos escritórios de advocacia, é no jurídico, no fórum, é tudo que a gente vê, em restaurantes, em novela, no SUS. Então, assim, nas unidades de saúde, então é o lembrete que a gente tem de se tocar, de lembrar que tem que fazer um exame, às vezes é por obrigação, então eu tenho que ir por obrigação, de lembrar de receber sua agente de saúde na porta, abrir a porta para ela. Então, eu uso o Outubro Rosa como um lembrete, o lembrete da mulher olhar para si, e que bom que existe esse lembrete, né? A atenção, ela deve ser continuada, mas a cada 8 meses aí, a gente chega, no mês 10, né? 8 não. No mês 10, a gente chega com esse lembrete de, opa, quando que foi a última vez que eu fiz um exame? Qual foi a última vez que eu fiz no médico? Vou olhar com mais atenção para o meu corpo, passar a olhar mais para mim. Então, eu vi que um slogan da campanha, achei muito interessante, que é: o diagnóstico começa com o seu toque. E é isso. É isso mesmo. O lembrete que a gente tem de nos tocar e da mulher buscar por esse serviço. E a busca inicia ali, né, na unidade de saúde, que são os PSFs. Palestras, consulta médica. E a busca ativa também, né? Porque as unidades hoje, por exemplo, aqui em Rio Casca, a gente trabalha com o PEC, que é o prontuário eletrônico. Nele consegue-se ver quais as mulheres que estão em atraso, por exemplo, com o exame do Papa Nicolau mesmo e a mamografia, porque é meta. As unidades têm que estar buscando, aquela mulher lá da minha área, o agente de saúde tem que saber, vou olhar aqui, e como hoje tem dados, tem registro, consegue ver quem não fez e chegar nela e falar, vamos lá? Olha, que bacana. Então assim, fez 50 anos, 60, sabe que ela já fez ou ela não fez, e vão atrás. E vão atrás. E aí, nesse sentido também, que eu acho muito importante falar, Iris, é o seguinte, que o lance é lembrar para a mulher que aquele dia é o dia dela, Rosa, é o dia dela. Outro dia ainda aconteceu comigo e tinha uma paciente que ela tinha uma consulta de manhã numa questão de uma cirurgia de vesícula e no mesmo dia ela estava com a mamografia marcada. Aí, quando a gente foi ligar para confirmar a ida e tal, eu lembro que a consulta era de manhã e a mamografia à tarde. Aí, na hora que a gente ligou, ela falou assim, mãe do Carmo, mas
À tarde eu já estou com minha mamografia agendada em Ponte Nova. Aí eu falei assim, nossa, que bacana, é seu dia rosa mesmo. Você vai cuidar de manhã e vai cuidar à tarde. É seu dia. Os Tira cuidados se pra ele. priorizam. Prioriza. Dentro dessas prioridades do cuidado do mês rosa, do mês da mulher, né, de olhar para si, Bruna, no direito a gente também tem isso, né? As prioridades para a mulher com o diagnóstico de câncer. Ela tem essa prioridade. Como que funciona, como que é visto, quais são essas prioridades também no judiciário? Então, quando a mulher é diagnosticada com câncer, por exemplo, e ela precisa de uma assistência judiciária, a gente consegue a prioridade nas tramitações dos processos. O que seria essa prioridade? Ela não precisa ela vai ter uma resposta, vai ter uma decisão mais rápido, né? O juiz vai olhar para o caso dela com uma certa urgência. Então, as decisões, elas tendem a ser proferidas mais rápido. Sim. Isso acontece, às vezes é uma dúvida, até que a gente conversou, mas pode ser uma dúvida de quem está em casa. Não é uma prioridade no processo de BPC, né? Ou de LOAS, porque ali, como o objetivo é doença, Sim. Todo mundo que entra ali é por conta de uma doença. Se já tiver um processo correndo no fórum, aí tem essa prioridade? Se precisar ingressar com uma ação judicial, por exemplo, quando o próprio advogado está fazendo o protocolo daquele processo, há uma área destinada para essa prioridade na tramitação processual. Entendi. Então, a partir do momento que a gente verifica que, de fato, a mulher ela tem aquela prioridade em razão do câncer, por exemplo, a gente pode estar vindo a solicitar a prioridade na tramitação dos processos. Né? E acaba vindo as decisões com uma certa urgência, mais rápido. Ela não precisa estar aguardando um período aí, vamos dizer assim, de mais tempo. Entendi. Ela tem aquela certa celeridade da justiça. Nossa, que bacana. Sim. Dentro dessas prioridades também, há alguma outra? Eu vi que quando a gente estava falando dos benefícios, a gente tem o BPC, a gente tem também alguns benefícios de isenção, né? Sim. De imposto de renda, de IPVA, FGTS. O que você fala disso pra gente? Então, quando a mulher já tem com todas as documentações médicas, de fato, demonstrando, comprovando aquela questão de ser portadora do câncer, tem diversos direitos assegurados aí para ela, por exemplo, a questão do saque do FGTS, como você mencionou. Essa questão do saque já é previsto em lei, né, que assim que ela é diagnosticada com câncer, ela pode estar sacando o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ou até mesmo as pessoas que têm um dependente que possui aquele câncer, eles também podem estar vindo solicitar esse saque do FGTS, por exemplo, do PIS, PASEP, por exemplo. Também pode. Isso. E também o mesmo ocorre também com a isenção do imposto de renda. Ela pode estar solicitando essa isenção com as documentações já demonstrando, né, aquela questão de portadora do câncer. Então, no caso do microempreendedor ou também da pessoa, do colaborador ali que paga, né, o imposto de renda, arca ali com ele pode pedir essa isenção. Essa isenção do imposto de renda. Essa isenção do imposto de renda, ela ocorre da seguinte forma. A isenção do imposto de renda é quando os impostos eles já vêm descontados da pensão ou aposentadoria. Então, ela pode estar solicitando aquela isenção dos seus benefícios, seja da aposentadoria ou seja também da pensão que ela recebe. Então, essa isenção ela ocorre a partir dessa aposentadoria ou da pensão, por exemplo. E é continuado, por exemplo, ela recebeu o diagnóstico de câncer, está em tratamento, passou pelo tratamento e teve ali a cura, ou então já teve remissão durante seu tratamento na doença, né? Mas ela ainda precisa de continuar, por exemplo, a cada 6 meses ou a cada 2 anos. Controle, né? Fazer o controle. Esses direitos, eles se permanecem ou eles se encerram? É um direito somente no período de tratamento da doença? Enquanto perdurar aquela incapacidade, aquela natureza de urgência, né, esses benefícios eles são ainda assegurados para ele. Então, enquanto tiver com essa incapacidade, né, com essas limitações, esses benefícios ainda são prestados para essas mulheres. Sim. Acho que um exemplo também seria o do desconto no IPVA, o IPVA e o desconto na compra de um carro, né? Sim. Ele vai ali permanecer por mais tempo. Sim, porque quando tem aquela incapacidade, por exemplo, tem aquela limitação para poder dirigir, por exemplo, tem essa isenção do IPVA, por exemplo, e também a isenção do ICMS, por exemplo. Então,
essas pessoas portando já as documentações que demonstrem, que comprovem isso, elas conseguem essa isenção, que é justamente porque a gente sabe, porque quando a mulher ela é diagnosticada com câncer, ela vem com aquelas limitações, né? Que acho que até os próprios médicos dão umas certas limitações para elas. Então, elas têm essas limitações, por exemplo, o mesmo ocorre quando ela está, quando ela dirige, por exemplo, tem aquelas limitações. Então, ela consegue ser isenção do IPVA, do ICMS, por exemplo, que são impostos aí, né, recaídos sobre esses veículos. Ótimo. E toda essa busca ali tem que ter um advogado acompanhando, né? Vamos ressaltar. Eu queria até colocar uma coisa aqui que eu estou achando muito interessante, Iris. É o seguinte, que a gente, quando está na gestão da saúde, eu falo que todo aprendizado é demais, né? É verdade. E o gestão de liderança sai à frente nesse sentido. Sim. O que acontece? A gente fica muito preocupado com o paciente na questão emocional, no acolhimento, de colocar leveza. Isso é fundamental, Sim. de ser bem humanizado, né? Como eu já disse, graças a Deus na nossa região a gente tem isso assim top demais no Nossa Senhora das Dores. Mas você acredita que eu nunca tinha pensado na questão dos direitos dessa pessoa? Da parte judiciária, Judicial, né? O advogado atuando nessa área. Nossa, então, minha filha, eu estou pensando, às vezes em campanha de Outubro Rosa, a gente chama todo mundo, mas ninguém fala desse assunto. É verdade. Estou aprendendo com você, viu, Bruno? E estou achando o máximo, porque o que acontece? É o lado da vida prática. Exatamente. Né? Você, às vezes, está tratando de saúde, a gente vê a mulher, às vezes, quer muito continuar trabalhando, mas, às vezes, o grau e a intensidade da doença chega em algumas que é muito difícil. Sim. E, às vezes, para ela, realmente, precisa de acolher, precisa repousar, precisa dar um tempo e sair um pouco daquela rotina. Exatamente. E ela tendo um apoio, né, através dos direitos que ela pode ter, e eu nunca tive essa informação, estou tendo aqui agora, Bruna, eu estou achando isso o máximo, porque isso aí tem que ser falado, tem que ser divulgado, Sim. porque isso também vai trazer leveza para a mulher e para a família. É um amparo multi, né, que a gente Sim. precisa de ter. É um olhar para cada profissional agindo, contribuindo da Sim. forma que pode e do direito do paciente. Exatamente. Resguardar os direitos daquela pessoa que está numa situação vulnerável. Isso é o principal, né? Isso é o principal pra gente. Porque quando a mulher, por exemplo, ela é diagnosticada, conforme a senhora mesma informou, ela fica totalmente com receio, com medo, o que vem depois, Exato. como que eu vou O continuar chão trabalhando. sai. Exatamente. O chão sai. Exatamente. E como nós mulheres, né, temos o instinto de que tem que dar conta de tudo, né, mesmo não dando conta de tudo, que não somos obrigadas, mas às vezes é uma mãe, é esposa, trabalha fora, ou é uma empresária. Isso abala qualquer um, né? E eu acredito que primeiro vem ali o receber o diagnóstico, depois a questão emocional, a questão física, a autoestima, que são alguns passos que a gente já vai ali pensando sobre isso e vai esquecendo desses desamparos. Por exemplo, uma fala que é comum: como que eu vou fazer para cuidar das minhas filhas se eu não puder trabalhar? E aí a gente vem nesse amparo que o judiciário nos conforta. Que esse e o tratamento, ele é um tratamento que ele requer mesmo, né, por causa da químio, da rádio, das cirurgias, que às vezes tem que passar por um processo de cirurgia antes ou depois. Sim. Então, ele fragiliza muito e coloca muito nessa condição de medo, de insegurança. E agora, como que eu vou fazer? E agora, quem vai pôr a comida dentro de casa? Exatamente. Né? Então, ter essa questão do apoio, né, do judiciário, das leis, né, ter esse amparo, não, é muito importante. Sim, esse direcionamento de trazer agora, né, Maria, para as campanhas a partir da informação que você recebeu hoje. Estou aprendendo aqui hoje, pode ter certeza. De levar para os seus colaboradores ali, que ao falar da campanha, falar que eles têm um espaço no judiciário para buscar ali assistência social, e geralmente advogado. Os municípios, né, eles têm um amparo nesse sentido, para o paciente carente, para o paciente que realmente precisa do tratamento, mas a gente eu particularmente nunca tinha pensado de também trazer isso para quem está vivendo isso hoje, né? Sim. E assim, uma questão, Iris, muito importante que eu acho da gente valorizar o tratamento do SUS, porque o SUS é maravilhoso.
É a maior política pública do mundo. Não é do Exatamente. Brasil, é do mundo. Sim. E na condição do tratamento oncológico, na condição do tratamento de câncer, feito o diagnóstico, tem hora que eu penso que esse rastreio tinha que ser antes, mas hoje é preconizado, né, o exame de mamografia, ele está condicionado à faixa etária de 50 anos, mas é indicado a mulher fazer aos 40 anos, né? Se a mulher tiver alguém da família ou alguém que já teve, ela consegue já começar aos 40 anos. Sim. Mas tem todo esse protocolo que é do SUS, mas a gente valorizar essa política pública por 2 motivos. Ela é a maior do mundo e ela é muito eficaz. Sim. Porque a gente tem pacientes que têm plano de saúde e opta por fazer pelo SUS. Por quê? Porque pelo SUS você entra e você não sai mais. Você não tem que ter aquele impasse, você não tem que esperar o plano de saúde liberar, né? Feito o diagnóstico, ela entra eu falo que na hora que você entra na linha certinha que você tem que entrar do SUS, ninguém te tira. Você é encaminhado e a atenção é continuada por muito tempo. Eu vejo enquanto isso você também. precisar. Isso. Enquanto porque você precisar. vai ali no seu processo de remissão, o SUS te oferta ali a cada 6 meses, a cada 1 ano, a cada 2 anos. E o município oferta o veículo para ir, o TFD, né, que agenda as consultas. Você tem todo alguém ali, os secretários que cuidam daquilo para você. Eu tive uma experiência há pouco tempo de lidar com um paciente em tratamento de câncer e dele estar nas 2 filas, do particular e do SUS. E possivelmente o SUS vai liberar mais rápido. E o atendimento é com o mesmo profissional, de tão bom que é. Exatamente. A diferença, às vezes, ali é o procedimento, mas o que o particular gera ali uma burocracia. Não que seja ruim ter um plano de saúde, né? Claro, mas a gente tem essa igualdade. Quando se trata de uma doença grave, quando se trata ali de cuidar do ser humano, dessa urgência, né? Você falou, é um custeio muito bom e é um recurso bom e rápido que a gente tem, porque é uma urgência. Então, Exato. o SUS já entra com serviço de qualidade ali dentro e essa atenção, ela é ali continuada, ela permeia por muito tempo, dando o direito até de fazer esse rastreio, como você disse, em familiares, ou que suspeitam, ou que interessam fazer, né? E hoje aqui na nossa região foi implantado, ano passado, no final do ano, a linha de cuidado. O serviço de linha de cuidado, que nele tem o rastreio da mama. Então, por exemplo, se uma mulher, né, na atenção básica, ou ela teve algum exame com algum nódulo, há uma indicação, claro que tem um protocolo para isso, a própria unidade básica de saúde já preenche o formulário, ele é encaminhado para a linha de cuidado que acontece dentro do Hospital Nossa Senhora das Dores, e ali ela já vai direto para a oncologia, se for o caso. Se não, por quê? Porque a linha de cuidado, ela foi fundamental, porque ela traz dentro do tratamento, que é antes de ter o diagnóstico mesmo do câncer, né, se Deus quiser não vai dar, né, um tratamento para o próprio câncer mesmo, mas ela tem direito a todos os exames. Então, ele fica um tratamento completo antes, entende? Antes de fazer esse rastreio, né? Por exemplo, deu BIRAIDS 4, deu BIRAIDS 3, algum tipo de sinal ali, o próprio médico da atenção básica, ele vai preencher os documentos e ali ele vai mandar para o TFD do município, o TFD vai mandar para a regulação de Ponte Nova e a consulta vem em 1 semana, no máximo, para aquela linha de cuidado. Então, é muito focado na prevenção ali Totalmente. do transtorno, né, da doença. Porque não esperar acontecer, estar de um tumor grande ou algo assim, mas já fazer esse rastreio. Porque esse rastreio que faz, principalmente quando está no início, ele não é descoberto nem pela mamografia, só pela ressonância, né? E ressonância não é uma coisa muito geralmente barata. É a mamografia ou ultrassom, que é os primeiros exames que são feitos, né? E depois, claro, a punção, quando é da mama, né? Geralmente tem a punção daquele nódulo ou de alguma coisa para fazer a biópsia. Mas, assim, essa linha de cuidado, hoje lá tem 4 linhas de cuidado, uma delas é do câncer de mama, né? Mas tem outras linhas de cuidado. Então, ela veio para contribuir
a mais. E isso é só na regional de Ponte Nova ou isso é uma questão assim federal? Não, na Ministério verdade, da isso Saúde? foi um serviço também, que eu falo que a saúde é rede. A região, os secretários têm que estar atentos aos serviços que tem e buscar. Na época, eu participei da solicitação dessa linha de cuidado para a nossa região e aquele trâmite todo, né? Passa na CIB, vai para a CIB estadual, e aí, quando passou na nossa região, foi contemplado a nossa região de saúde, que é a Macro Leste Sul. Sim. E aí, nesse serviço, veio o recurso para implantar aqui em Ponte Nova. Ah, sim. Então, ele atende toda a nossa região, né? A Macro Leste Sul, né? Aliás, a Micro Ponte Nova. Então, esse serviço acontece ali, então tem a possibilidade, novamente, de quê? De chegar antes. Entendi. Chegar antes para poder ter, se caso for indicado, né? Vir um diagnóstico positivo, porque, Iris, isso às vezes acontece, por exemplo, está na unidade básica de saúde, a mulher vai fazer a consulta, o médico ou a médica clínica geral vai fazer a conversa, vai, né, fazer a intervenção devida. Ele percebeu que tem alguma coisa, ou, por exemplo, tem pessoas na família que já trataram, ele já vai buscando o caminho ali. E ele percebeu ou fez algum exame, ou na hora do preventivo, o enfermeiro, né, vai fazer o toque na mulher, ou ensinar a fazer, percebe alguma coisa, então ali às vezes sinaliza, pode ser algo. Sim. Então ali naquele Câncer de momento... mama e do colo de útero, né? Geralmente quando coleta o preventivo, que vai o identificar. enfermeiro, ele também, né, se a mulher quiser, né, se a mulher quiser, é feito também o toque na mama para ver se tem alguma coisa ali que não está legal. E aí, nesse momento, há a possibilidade, sim ou não, de ter um problema futuro. Sim. Aí, ali começa. Então, ali você já... Se há indicação, viu? Não é que é É todos. como se fosse um teste de DNA ali, por exemplo. É mais uma avaliação clínica. Sim. Se há indicação, atingir os protocolos que tem que, né, que são todos feitos e muito bem feitos, essa paciente ela é encaminhada para a linha de cuidado. Nossa, que excelente. Esse serviço é ofertado aqui na nossa regional, né? Na regional de Ponte, na sua regional de Ponte Nova. e Bruna, e para o município que não tem esse serviço, existe alguma lei que garanta um atendimento rápido do paciente quando recebido o diagnóstico de câncer? Você fala no caso da questão do plano de saúde fazer negativo? Sim, do plano de saúde e da questão do paciente também que não tem. Quando o município não tem essa oferta maravilhosa que Maria do Carmo disse aí, desse DNA, de investigar desde a primeira suspeita, né? Nem do primeira hipótese diagnóstica ali, né? É de uma suspeita, não esperar o diagnóstico já ter o câncer para começar a tratar. Existe alguma lei que garanta esse atendimento rápido para ser realizado? Sim, porque tem a incapacidade, né? Acho que tudo envolve a questão da incapacidade. Conforme havia mencionado, né, antes, a questão, tudo vem para trazer uma certa urgência. Porque como é uma questão vulnerável, tem aquela questão da incapacidade também. Sim. Então, ela tem uma certa urgência, seja nas prioridades das tramitações processuais. Então, por exemplo, se o município não fornece esses tratamentos, por exemplo, ela procura, por exemplo, o assistente social do município mesmo para conduzi-la ao município mais próximo para ela prosseguir com esse tratamento. Ah, sim. Então, essa lei que garante esse serviço de forma mais rápida, essa atenção de forma mais rápida, ela também pode ser ali procurada pelo advogado, através do advogado e do assistente social. Exato. Ou do assistente social, para estar direcionando esse serviço. Exatamente. Entendi. E até mesmo complementando a fala dela, né, que ela estava falando a questão do diagnóstico, acho que é importante também mencionar o seguinte: quando a gente é diagnosticado com câncer, a gente pensa talvez uma incapacidade temporária, mas, por exemplo, quando o diagnóstico ele vem de forma mais tardia, o que acontece? Tem uma incapacidade permanente, até mesmo para a questão do trabalho, né? Sim. Então, por exemplo, eu até havia mencionado a respeito dos benefícios previdenciários que a mulher ela pode estar solicitando no INSS, mas quando se trata, por exemplo, de uma incapacidade permanente, porque eu acredito que muitas mulheres não têm conhecimento, né? Ou então elas ficam postergando o máximo que pode, sim, referente a esse diagnóstico do câncer de mama. Isso. Acho que muitas mulheres têm um medo. Exato. Né? Então, aí quando procura, tem já está medo de encontrar.
Exato, já tá Né? naquela fase final. Naquela Uma fala do ansiedade. senso comum, não vou procurar médico porque eu vou achar doença. Exato. Exatamente. E aí tem aquela incapacidade permanente daquele quadro do câncer, né? Então, por exemplo, os benefícios que informei, como benefício de auxílio, o BPC Loas, quando a mulher ela é segurada do INSS, ela não tem aquela aptidão mais para o trabalho. Sim. Então, se ela tem uma incapacidade permanente, o auxílio doença, vem de uma forma temporária, porque é quando permanecer com aquela incapacidade. Mas quando a gente vê que tem uma incapacidade permanente, a gente já solicita a aposentadoria por invalidez, justamente para ela não se preocupar. Gente, mas e amanhã? Amanhã eu E vou aí estar já é o LOAS? Que Não, você esse fala? já é a aposentadoria por A invalidez. aposentadoria Isso. mesmo. O BPC Loas, ele é mais voltado para as pessoas que não teve aquela contribuição sim. para o INSS. Entendi. Já a aposentadoria por invalidez, por exemplo, ela já vem para aquelas pessoas que adquiriu aquela qualidade de segurado do INSS, fez aquelas contribuições. Então não fique nem passando pelo aquele processo de receio. Minha perícia tá chegando. Exatamente. Tá vencendo ali o meu tempo, vou ter que passar de novo, aquela insegurança. Sim. Então é mais um conforto que a gente tem Exatamente. dentro assim do tratamento Sim. mesmo da doença, né? Sim. Nossa, é incrível Uma situação muito interessante, Iris, é o seguinte: as políticas públicas ela tem que existir para assegurar, né, o paciente, o cidadão, em termos de saúde, aquilo que ele precisa. E quando tem políticas públicas de qualidade, efetiva e presente mesmo, de fato, na vida do cidadão, você enxerga naturalmente que está funcionando. Sim. Eu falo que aqui na nossa região de saúde a gente tem quase zero de judicialização na questão de câncer. Por quê? Porque tem o serviço implantado e porque ele acontece. Há um tempo atrás, eu falo por experiência desse tempo que eu estou, a gente tinha em termos de alguns medicamentos que o SUS não forneciam, que eram oncológicos, que não estavam na carteira de serviços do SUS, né? Porque tem os medicamentos que são indicados e que o SUS cobre. E, às vezes, algumas instituições, a própria Fundação Cristiano Varela, às vezes o médico expedia para aquele paciente pensando no melhor para ele. A gente tem um problema nessa questão, Maria, te interrompendo um pouquinho, que às vezes o medicamento, ele funciona para aquela demanda ali que o médico indicou, porém ele não tem na bula prescrita. Ele não está na carteira de serviço do SUS. Exato. E aí, ou então não fala que, por exemplo, é indicado para câncer, mas ele é um medicamento aprovado pela Anvisa. E foi estudado por aquilo ali. Não é uma questão específica de bula, mas ele serve. Costuma que isso planos de saúde travam e até mesmo esse processo de chegar, né? Pois eu digo porque no SUS tem as drogas, né? Vamos dizer assim. Sim. Quais são os insumos e medicamentos que são indicados e que estão naquela carteira de serviço. E às vezes o médico já tentou de tudo, já introduziu um medicamento e na ânsia de resolver o problema e de trazer a cura, ele indica um outro medicamento que não está nessa carteira de serviço. Geralmente são medicamentos muito caros e há um tempo atrás isso era muito comum. Hoje isso não existe aqui mais. Eu falo assim com total convicção. Eu acho que deve ter uns 2 a 3 anos que não tem uma judicialização aqui. Porque antes precisava do judiciário na questão da medicação. Porque às vezes o paciente ia no serviço, o médico dava, falava esse medicamento, dava a documentação toda e isso não era contemplado. Aí o que o paciente tinha que fazer? Ir lá na justiça e entrar. Entendi. Então, isso era muito comum. Hoje eu acho que não, tenho certeza. Por condição do paciente ter acesso, isso mudou. E aí hoje isso acontece pelos pedidos de providência ou também já é dentro que do médico passar e o paciente já ter esse acesso mais rápido ainda dessa medicação? Não, na verdade é o seguinte, o médico indica, se não, o hospital não cobre aquele serviço, ele vai ter que entrar na justiça. Porque também é uma forma legal de atender, né? Sim. Mas isso diminuiu muito. Sim. Muito. E assim, a gente fica satisfeito. Por quê? Porque claro que tem gente adoecendo, claro que tem gente precisando, mas é porque a política pública está funcionando. Exatamente. Porque se ela não tivesse funcionando, claro que o paciente ia buscar
uma maneira e é um direito dele de ir, né? Sim. Então, eu vejo que isso é muito bacana hoje. E eu vejo pelo avanço de informações, assim como vocês estão Total. nos fornecendo hoje, do paciente saber onde procurar, de na hora daquela vulnerabilidade, daquele desespero no primeiro momento, ela se acolher, se permitir viver ali, talvez seja um luto do diagnóstico ou então um susto naquele momento, mas dela se acolher, parar e pensar, calma, é um diagnóstico, não é o fim da minha vida, e aonde eu vou procurar agora? Eu tenho caminho, porque eu sou orientado para isso, as informações são valiosas. Eu preciso de um advogado para receber as informações do passo a passo que eu vou ter que seguir agora. Eu vou iniciar o meu procedimento ali com o meu PSF, com a Secretaria de Saúde, que me dá todo esse suporte. Eu vou buscar saber onde que oferta esse cuidado para eu me cuidar. E isso a gente apega, né, para quem acredita na fé em Deus, quem tem fé, ou se apega em algo que fortalece, que ajuda a dar força. Então, eu acredito que o primordial ali é você se acolher naquele momento do diagnóstico, decidir, né, o psicólogo ele tem esse papel de acolher esse paciente, de buscar dele se ele vai tratar e de empenhar ele nesse tratamento quando ele decide tratar dessa doença, porque hoje a gente tem várias tecnologias, vários métodos de recuperação e a gente tem vida após o diagnóstico, né? Eu falo que um CID, a gente não é um CID, a gente não é um diagnóstico, a gente é muito mais que isso. Então, de se acolher, que é importante, e parar e olha, eu tenho um passo à frente a dar aqui e eu tenho um suporte muito grande para isso. Vindo das políticas públicas, vindo de um poder judiciário, eu tenho esse apoio e nem só aquela questão assim, eu não tenho condições financeiras, a gente tem, mais uma vez, a política pública que nos acolhe disso. Então, é valioso informação. Eu falo que a gente, assim como você aprende, eu aprendo muito também, e de se apegar nisso. Na sua força, qual que é a sua força? A sua força não desmorona ali. Às vezes a gente cai, mas é um tropeço com o impulso de levantar e fazer acontecer. Eu acredito que esse seja o diferencial e a importância, tanto que a campanha Outubro Rosa evidencia muito isso, né? Atuar na prevenção, atuar no diagnóstico da vida após o diagnóstico ali, né? Então, eu vejo essa importância. O Outubro Rosa, ele realmente é uma campanha que veio para ficar. A mulher fica atenta mesmo, né? É momento de falar disso, né? De acolher, de chamar, de trazer para perto e dizer, vamos cuidar. Vamos cuidar, que o mês é esse. Exatamente. Que o mês é esse. De dividir as responsabilidades, né? Isso. E assim, o que a gente vê também muito bacana, Iris e Bruna, é o seguinte, que tem cura. Tem cura. Né? Quantas mulheres, né, nesse período todo eu vejo, às vezes eu vejo uma na rua, eu lembro dela, eu falo assim, nossa, que bacana, a vida virou. Né? A pessoa venceu, sobreviveu, e é igual eu falei, hoje a gente tem próximo. Né? A leveza hoje está muito maior do que há tempo atrás. Sim. E aí a gente tem que falar isso para as nossas vizinhas, as nossas amigas, né? Para as nossas mães, avós, porque às vezes né, vem uma questão genética, diagnóstico hereditário, da gente interromper um pouco disso, de que há outras tecnologias. Que bom que há pessoas que olham para isso, que investem nisso, e hoje não que fica mais fácil, mas você tem mais direcionamento para cuidar. Então não se torna um bicho de 7 cabeças, se torna um cuidado. Um ponto fundamental também que eu acho, gente, de alta qualidade. Porque eu falo que o serviço de saúde, ele acima de tudo tem que fazer ótimas entregas, né? O cidadão tá ali, ele paga imposto, nós todos, né? Pagamos imposto e a gente quer ver isso revertido em política pública de qualidade. Exatamente. E o tratamento de câncer, né? Na nossa região, eu asseguro e falo, é um tratamento de alta qualidade, né? Os melhores equipamentos, uma equipe robusta que tem lá no Nossa Senhora das Dores, assim, fantástica. Então, assim, isso nos dá a certeza de que
Nós estamos pagando imposto, mas nessa parte aí está bem, Está sendo está direcionado, atendendo. Né? exatamente. Um secretário de saúde falar que não tem judicialização disso, isso é maravilhoso. É verdade. Né? É E outra, verdade. porque a população tem acesso. Sim. Se ela não está tendo serviço, ela tem o direito de buscar, através do judiciário, assegurar que aquilo aconteça. Sim. Se isso não está acontecendo, é porque realmente está eficiente. Exatamente. Ô Maria, você como gestora, o que você, dentro do município de Rio Casca, o que ele oferta? O que você também batalhou, além dessa questão aí estadual, regional, indo nas discussões mesmo, em assembleias, levando o poder de voz do coordenador? Você como gestor, o que o município de Rio Casca oferta para quem vai às consultas ou quem recebe o diagnóstico? Como que é? O aparato hoje da Secretaria de Saúde, eu falo que você hoje não tem condição de dar à pessoa pelo menos só o exame, só a consulta, você tem que dar tudo. Porque o paciente, primeiro, é um direito dele. E segundo, que você, né, a Secretaria de Saúde, os serviços de saúde, tem que assegurar tudo. Então, o paciente tem que ter um transporte de qualidade. Sim. O paciente, por exemplo, que precisa de um suplemento, que isso é muito comum, às vezes o paciente, igual a doutora falou, às vezes ele está numa condição muito vulnerável, é um câncer mais agressivo, o médico indica o suplemento. O suplemento é caro. Sim. E aí o município hoje de Rio Casca, já há bem tempo, a gente fornece isso 100% para quem precisar. Outra questão também, que às vezes chega nesse estágio, né? Graças a Deus não são todos, mas às vezes é um paciente muito idoso, uma idosa, e ali ele necessita da fralda geriátrica. O município dá o suporte da fralda geriátrica para quem precisar, né? Isso aí é através da atenção básica, é no PSF. Você vai procurar seu PSF, que lá vai ter todas as informações, o médico vai prescrever, e do serviço de oncologia vem de lá. Do tratamento. Suporte emocional, né? O suporte emocional. Outra questão que eu acho fundamental, os municípios têm que estar atentos às filas de espera. Sim. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção de um tempo para cá, e eu como gestora, isso me dava uma gastura. Sabe aquele problema que você quer resolver? Sim. E aí, graças a Deus, de um tempo para cá, a gente tem conseguido. Como? Por exemplo, a mamografia, a gente fez o levantamento, tinha um número X de mulher que não era na faixa etária, que a faixa etária, que é acima dos 50, é só preencher o Cismama na unidade, que marca na mesma hora, sim, lá em Ponte Nova faz a mamografia. Mas tem uns casos que é fora da faixa e que o SUS não cobre. Aí a mulher fica com aquele exame parado ali. Entendi. E aquele exame parado ali pode ser um problema. Sim. Então, hoje a gente tem esse cuidado. Esse mês, inclusive, a gente fez, vamos zerar a nossa fila. Graças a Deus, estamos zerando a nossa fila de mamografia. É a sua prioridade. Não que a gente queira tirar, viu, Bruna, o seu papel de profissional, mas isso diminui a demanda com você. Assim, sim, a demanda judicial que chegue até você. A sua demanda é extremamente importante, como a gente enfatizou, de levar essas informações, de saber que o cuidado não é só também na Secretaria de Saúde, é vasto, né? A mulher, o paciente no geral, tem esse direito, tem esse suporte, tem esse aconchego ali. E esse papel que Maria do Carmo desempenha reduz... Traz celeridade, exatamente, né? Celeridade. Na verdade, o cidadão tem que ter acesso. Exatamente. O acesso é a porta que vai dar para ele uma vida melhor, uma saúde melhor, uma cura, o que tiver de ser. E o papel da política pública de saúde no município é esse. Né? Então, graças a Deus, a gente está concluindo esse ano com fila zero de mamografia, fila zero de colonoscopia, porque também é uma demanda muito grande, né? E também de fila zero de ressonância e tomografia. Entendi. Então, esses exames especializados são gargalos em todas as secretarias de saúde. Que ótimo. Então, a gente fica muito feliz de, mês do Outubro Rosa, poder falar, não tem exame represado na Secretaria de Saúde. E se tiver algum lá, pode me procurar.
Meninas, procurar. muito obrigada por esse papo assim maravilhoso, de muito conhecimento, e eu enfatizo de autoconhecimento. Obrigada por levar essas informações tão valiosas às nossas mulheres que estão nos ouvindo, né? Eu gosto de enfatizar que o de mulher para mulher é para isso, para a gente tirar não só no mês de outubro, mas um tempo para ouvir sobre a gente, saber informações sobre a gente e cuidar da gente ali, novamente eu repito, esse olhar para si. Então, muito obrigada. Agradeço. Espero ter vocês aqui novamente, recebê-las para trazer mais informações para a mulherada de casa. E foi um prazer, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço pelo convite. Iris, então, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade e, acima de tudo, parabenizo o Gestão de Liderança com esse leque aí de mulher para mulher, que é fundamental. Eu acho que o lugar da mulher é meio clichê, mas é onde ela quiser. Onde ela quiser. E chegamos aqui. E chegamos aqui. E, acima de tudo, eu achei muito interessante o tema da doutora Bruna, porque, como gestora, eu nunca tinha pensado nisso. Então, aprendi aqui agora o quanto é importante a gente ter todas as informações. Sim. Que o cuidado ele é importante, ele tem que vir, mas que tem outras coisas aí. O braço do judiciário ajudando na questão da saúde. Exatamente. Parabéns para vocês. Muito obrigada. Espero vocês aqui de novo em mais episódios do De Mulher para Mulher para falar de assuntos que nos interessam e nos engrandecem bastante. É isso.